Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. A gente vai ler só alguns versos inicialmente. O tema é esse que está diante de você, o custo do ministério. Nós estamos nessa série de mensagens dentro das cartas de Paulo aos Coríntios. A gente vai ver 1 e 2 Coríntios e estamos no capítulo 9, entrando hoje, com esse tema importante chamado o custo do ministério. Deixe-me ler algumas coisas com você. A gente vai saltando aqui e eu conto com a sua habilidade aí em manusear a escritura. 1 Coríntios capítulo 9, a gente vai ler a partir do verso 1. Diz assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Agora salta comigo. A gente vai lá para o verso 12. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Agora salta comigo para o verso 19. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma possa salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem? Só até aqui, só até o 23, perdão. Bom, esse é o nosso tema, irmãos, o custo do ministério. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza nesse momento. Quando a gente olha para esse tema, e eu já queria te encorajar a fazer isso, a gente olha a palavra ministério, cuidado para você não achar que a gente vai falar só para pastores hoje. Ministério tem a ver com todo o serviço cristão, que é desempenhado no reino de Deus, em todos os seus níveis, com todos os seus graus de importância. Não há um serviço no reino de Deus que não tem importância. Tá? Então a gente vai falar sobre serviço, sobre o reino, sobre ministério. E essa palavrinha custo, ela me lembra uma frase que cresci ouvindo. Creio que você também conhece essa frase. É uma espécie de slogan, que é justo que me custe o que muito vale. Tenho certeza que você já ouviu isso. É justo que me custe o que muito vale. Eu creio que o objetivo dessa frase, pelo menos o contexto que sempre eu ouvi, era falar de coisas que não tinham preço na nossa vida, mas que sempre exigiam algum tipo de esforço, algum tipo de renúncia, algum tipo de labor. Por exemplo, eu posso aplicar isso a 3 coisas da vida que sei que você vai concordar plenamente. A primeira delas é a família, como o exemplo que a gente acabou de ter aqui à frente. André, Larissa e toda essa família maravilhosa aqui apresentando a Aurora. Pense na família, e eu disse isso. O quanto a família nos deixa feliz. O quanto somos completos em família. Não que o solteiro não seja feliz e completo, mas escute. Quando a gente encontra uma esposa ou a mulher encontra um marido, agora eles estão completos. Porque o que falta um é completado pelo outro. É assim que a palavra de Deus diz. E agora não mais sozinhos. Agora juntos irão cumprir o seu ministério, irão cumprir o seu propósito rumo ao reino dos céus. Então é maravilhoso isso. Quando vêm as crianças, os bebês, aí a coisa vai só melhorando. Mas perceba e veja que quanto mais a família aumenta, mais aumenta o nosso trabalho, mais aumenta a responsabilidade,
mais aumenta a cobrança, mais aumenta a nossa preocupação. E de fato, irmãos, a gente trabalha, e a gente trabalha cada vez mais. Há muitos aqui que estão em 2 jornadas, 3 jornadas de trabalho. Para quê? Para ganhar muito dinheiro? Não. Mas para dar o melhor que a gente pode dar para a nossa família. Porque a gente se preocupa com ela. Então veja, nos vale muito, mas também nos custa muito. Outra coisa que com certeza vale muito e custa muito é a liberdade. Pense na história recente, história moderna ou história antiga. A maioria das guerras que tivemos, pelo menos as 2 grandes guerras, o motivo não foi outro, senão liberdade. Os aliados na Segunda Guerra não lutavam simplesmente por causa de Churchill. Eles não lutavam por causa do presidente dos Estados Unidos. Eles lutavam por causa do seu próprio país. Lutavam por liberdade. Até os brasileiros que foram para a Segunda Guerra Mundial, embora a guerra chegou só nos nossos mares, não entrou na nossa terra, mas sabíamos que se o Terceiro Reich não fosse parado, muito provavelmente chegaria aqui. Então, lutamos por causa desse bem tão comum e tão precioso que é liberdade. Mas custou muito caro, não foi, irmãos? Sim ou não? Milhares de homens, um número incontável de homens morreram a custo de sua própria vida por causa da liberdade. Mas a última coisa que quero aplicar é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é algo que vale muito, mas que custou muito caro. Eu sei que você, como um bom crente, você deve estar pensando, mas peraí, pastor, eu sou salvo pela graça. Exatamente isso. Você é salvo pela graça mediante a fé. Você nem estava lá naquele dia. Você não pediu Jesus para morrer na cruz por você e no seu lugar. Inclusive, ele te amou primeiro e morreu quando você ainda era pecador. Ok, estamos combinados nisso. A graça, o Evangelho não custou nada para você, mas ele custou tudo para Jesus Cristo. O Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que veio numa manjedoura sem glória, sem riqueza, sem trono, que pisou numa terra empoeirada, sem muita importância, viveu, concluiu tudo que tinha para concluir e no final se entregou voluntariamente para morrer no nosso lugar. Então veja, irmãos, custou tudo para ele. Aquele que vivia na eternidade, em harmonia, glória e contentamento com o Pai e com o Espírito Santo, agora se vê na cruz do Calvário recebendo a ira que era sua e dizendo a famosa frase, Deus meu, por que me desamparaste? Custou tudo para ele. Então, repito, aquilo que nos vale muito, nos custa muito também. E é sobre custo que eu quero falar com você nessa noite. Acho que o texto que nós lemos mostra isso para a gente. Deixe-me ler alguma coisa aqui. Diferente do que se vê hoje, dos apóstolos e profetas midiáticos, viajando de jatinhos e morando em mansões, Paulo renunciou seus direitos para não colocar barreiras ao Evangelho. Se fez escravo por um tempo para ganhar a coroa que dura para sempre. Pagou o preço na terra para obter o maior prêmio no reino dos céus. É sobre isso que a gente vai falar e eu quero sua atenção. Em primeiro lugar, o ministério concede direitos. Dos versos 1 ao 6, e a gente leu eles, Paulo vai fazer uma espécie de argumentação aqui. Só para te situar no contexto, no capítulo anterior, nós vimos uma defesa de Paulo sobre até onde vai a nossa liberdade. De que maneira deveríamos usar o nosso conhecimento. O que significa maturidade cristã? A gente viu tudo isso no capítulo anterior. E a lei, ou a régua que mede isso, e que marca essas balizas, não é nenhuma outra senão o amor. Paulo vai dizer, o conhecimento pode destruir, mas o amor edifica. Então não é que nós podemos fazer tudo o que queremos fazer, mas é que nós podemos fazer, mas deixamos de fazer por causa do amor que temos aos nossos irmãos. Então Paulo ensinou isso no capítulo 8. Agora no capítulo 9, Paulo vai usar o seu exemplo pessoal e ele vai mostrar para a gente, em primeiro lugar, o ministério traz direitos, mas em seguida ele vai dizer, eu abro mão desses direitos por causa de vocês. Então vamos ver isso? Em primeiro lugar, ele expõe seus direitos. Veja aqui,
Primeiro, comer e beber. Será que esse apóstolo, esse obreiro, não tem direito de comer e beber? Será que esse obreiro e ministro não tem direito de levar a sua esposa crente? Faz um parênteses aqui. Hoje é o dia da esposa do pastor. Que maravilha, né? Paulo, que era um solteiro, que não era casado e não levava a sua esposa, mas ele ainda assim se lembra desses irmãos. Ele diz, como os outros apóstolos, irmãos do Senhor, Pedro, por exemplo, que para onde ia levava a sua esposa. Essa semana, curiosamente, eu estava lendo sobre o martírio da esposa de Pedro. Depois você pode pesquisar. Irmãos, que coisa profunda e maravilhosa. A esposa de Pedro morreu antes dele, segundo a tradição. É contado que ela foi presa e ela foi condenada à morte. Pedro ficou sabendo. Quando vieram buscá-la, minutos antes ou momentos antes, Pedro disse para ela, olha, vá em frente. Poucas palavras, mas ela entendeu o que ele queria dizer. Não olhe para trás, não desista, vale a pena. Morra pelo Senhor. Então, irmãos, o que Paulo está lembrando para a gente são os direitos do apóstolo, o direito dos obreiros, daqueles que pregavam, ensinavam, enfim, e por aí vai. E por último, o direito de receber sustento. Para isso, Paulo vai usar uma argumentação muito fácil de entender, muito lógica. É tão fácil que eu vou só ler o texto com você e você já vai entender. A partir do verso 7. Paulo vai dizer assim, será que a gente não tem direito de receber sustento? Olha a argumentação dele. Verso 7. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Então veja, exemplos fáceis que ele dá. Se um soldado serve, ele precisa ter o soldo, não é isso? Se alguém planta uma vinha, e você sabe, você já deve ter visto uma parreira, não é simplesmente você jogar a semente no chão e deixar brotar, não é isso? Você tem que montar a treliça, você tem que levantar, você precisa regar muitas vezes, é algo muito trabalhoso plantar uma vinha. E ele está dizendo, será que o camarada quando está plantando a vinha, e as uvas começam a aparecer, no meio daquele calor da lavoura, será que ele não pode colher 1, 2, 3 uvas e comer? É crime fazer isso? Essa é a pergunta, essa é a indagação de Paulo. Mais ainda, ele fala, olha, um pastor que está apacentando um rebanho literal aqui, será que ele não pode tomar o leite do seu próprio rebanho? Claro que pode. É isso que Paulo está dizendo. Agora veja, a partir do verso 9, Paulo vai citar a lei de Moisés. Não é só a lógica que ampara o sustento daquele que trabalha, mas veja, é a lei de Deus. Olha o que aqui diz a lei de Moisés. Não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não. É certamente por nossa causa que ele diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Aqui, se você não entendeu bem, quando o boi passava arando a terra, puxando aquela carroça, aqueles ferros pesados, o próprio boi, na hora que estava fazendo isso, ele dava uma paradinha e ele mesmo comia uma parte da lavoura, uma parte da plantação. Isso era comum, isso era visto, mas infelizmente, alguns agricultores da época, o que eles faziam? Eles amarravam a boca do boi, eles amordaçavam o boi, de tão mesquinhos que eram, eles não queriam deixar o bichinho comer. Não, ele só vai trabalhar, ele não vai comer nada. Vai cavar buraco, vai estragar minha lavoura, vai acabar com isso aqui. Não, não vai acabar com a minha plantação, vai só trabalhar. A coisa era tão séria que na sinagoga, entre os judeus, era previsto açoite. Versos 11 e 12. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Eu sei que você deve estar pensando, o que isso tem a ver comigo, pastor? Já vou chegar lá, vou chegar agora. O que a gente aprendeu aqui? Paulo está argumentando de uma forma, irmãos, que não dá para contra-argumentar. Ele usa lógica, ele usa lei, ele usa, enfim, o imaginário do cotidiano. Coisas simples.
para dizer, olha, aquele que trabalha é digno do seu salário. Agora, quando a gente vem para os nossos dias, eu sei que a coisa não é tão simples assim. Falar de sustento ministerial não é tão fácil. Pastores são tão bem vistos pela nossa sociedade quanto os patrões, quanto os empresários. Parece que eles querem só se aproveitar da gente e sugar o povo até não restar mais nada. Infelizmente é assim que se vê, pelo menos no geral, de forma universal. É possível que algumas pessoas, inclusive aqui dentro, já pensaram assim. Generalizam tudo e acham que pastores é isso aí. A gente vê alguns na internet, a verdade é essa. Descendo de helicóptero, entrando em carros importados, com vidas regaladas, e a gente imagina que todos os pastores são assim. Só que o que Paulo está dizendo, para além de toda essa, né, esse esbanjar e esse pecado, Paulo está dizendo, é direito. Tem direito. Mas eu quero aplicar duas coisas aqui para o seu pensamento. Duas coisas que a gente não pensa tanto. Primeiro, o direito ao sustento é uma concessão e não um privilégio. O que significa isso? Se aquele que trabalha tem direito ao sustento, o contrário também é verdadeiro. Sim ou não? Pastor que não trabalha, que não serve o rebanho, que não alimenta o rebanho, que não prega a palavra, que não visita, que não cuida, que não está interessado com a sua vida, não merece receber salário. Ponto, irmão. Simples assim. Então, isso que tem a ver com a sua vida em primeiro lugar. Você é membresia, você é membro, você é cristão, você é crente. Então, em primeiro lugar, precisa haver uma fiscalização da igreja em relação aos seus pastores. Somos nós que, em primeiro lugar, tem que se incomodar com isso. Se temos um pastor e esse pastor não serve, não trabalha, então ele não é digno de sustento. E isso respaldado pela própria palavra de Deus. Bom, mas em segundo lugar, o direito ao sustento também é prova do cuidado de Deus. Ah, irmãos, que maravilha. A palavra direito é a palavra mais repetida no capítulo 9. Soma-se a isso ao fato de que Paulo está citando a própria lei. E você se lembra que o sacerdote e o levita, lá no passado, ele tinha direitos, mas eles tinham muitas desvantagens. Em comparação ao povo, por exemplo, eles não receberam terras. Em comparação ao povo, eles não tinham outros trabalhos. Eles não podiam se sustentar, não podiam plantar. Mas ainda assim, Deus não deixou eles desamparados. Deus colocou dentro da sua lei, dizendo, olha, parte da oferta do povo vai ser direcionada para vocês. Vocês não terão terras, mas vocês terão moradia. Isso, irmãos, é prova de um Deus que cuida, que provê e que sustenta. Para além de todos os absurdos que nós vemos, Deus está cuidando dos seus obreiros. E Deus não os deixará desprovidos. E eu falo aqui no sentido integral. Não estou falando apenas de dinheiro e recurso. Estou falando de todos os sentidos. Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Amém? 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 diz assim: os presbíteros que lideram bem, olha só, a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador é digno do seu salário. Que Deus tenha misericórdia dos nossos pastores, Brasil afora, que eles entendam isso, que a igreja entenda isso. Pastor só deve receber se trabalhar. Bom, mas seguindo, depois de apresentar toda a sua argumentação sobre direitos, agora, para nossa surpresa, Paulo vai dar um passo para trás e vai dizer assim, olha, é verdade tudo o que eu acabei de falar. Tudo isso é verdade. E parece que Paulo fala, inclusive, para ensinar a igreja, para que a igreja faça isso com outras pessoas, mas não com ele. A partir de agora, em segundo lugar, o ministério exige renúncia por amor ao evangelho. Paulo vai falar, tá vendo todo esse direito que eu falei que o ministério dá? Sim, mas eu vou abrir mão de todo esse direito, em primeiro lugar, por amor ao evangelho. Me acompanhe, verso de número 12, parte B. A gente vai ler até o 18. Mas nós nunca usamos desse direito,
Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Mais uma vez, Paulo reforça o seu argumento. Agora, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tendo recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que, pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos a pregá-lo. Está aqui, irmãos. Ele apresentou os direitos, agora ele está dizendo, eu abro mão desses direitos. Aqui a gente surge um primeiro problema. Porque lendo isso aqui, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, por que Paulo está fazendo esse movimento? Como que a gente aplica isso hoje? Será que Paulo está universalizando a sua renúncia? Será que Paulo está ensinando então e portanto que apesar de todo obreiro, todo pastor, todo ministro ter direito ao sustento, todos eles têm que imitar Paulo nisso aqui e todos eles têm que abrir mão desse direito? Não. Não é isso que Paulo está fazendo. Não é o objetivo do texto, até porque, escute, o próprio apóstolo Paulo, como eu citei aqui no momento ofertório, recebeu a ajuda de outras igrejas, especialmente dos macedônios, quando em Filipenses 4, ele agradece àquela igreja especial que ajudou ele 3 vezes, 2 vezes antes e agora na sua prisão. Inclusive ele pede a Deus que retribua aqueles irmãos que ajudaram tanto na caminhada dele. A oferta que Paulo arrecadou entre os gentios. Então, enfim, Paulo recebeu sustento, sim, de outras igrejas. Então, parece que a coisa aqui é um tanto particular. Paulo diz, temos direitos, mas por causa de vocês, eu vou abrir mão desses direitos. Bom, deixe-me explicar isso melhor para você. Eu disse lá no início da série dos Coríntios, irmãos, que tinha uma cultura na cidade de Corinto. A gente sabe isso através de fontes, enfim, de estudiosos. Eles vão dizer para a gente, isso está mais do que provado, que existia uma cultura naquela cidade chamada dívida de gratidão, ou relação benfeitor e beneficiário. Como é que funcionava isso? Alguém com dinheiro, alguém com posses, fazia uma benfeitoria na sua vida, ou na sua família, ou a pedido seu, ou até por iniciativa dele. Só que por causa dessa lei chamada dívida de gratidão, você que recebeu o benefício, você era obrigado a retribuir de alguma forma aquela pessoa. É como se você ficasse com um dever de servidão àquela pessoa. A sua gratidão ia além de um simples obrigado. Em qualquer momento que aquele benfeitor precisasse ou acionasse, você tinha que obedecê-lo. É por isso que quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, tem grupos dentro da igreja, tem partidos dentro da igreja. Tem um grupo dizendo eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo e outro eu sou de Cefas. Por quê? Porque foram os ministros que batizaram eles. Então a ideia dele já estava equivocada, porque se ele pregou o evangelho para mim, se ele me batizou, então eu tenho uma dívida de gratidão eterna com ele. Por isso agora eu sou do clube de Pedro. Né? A gente falou disso lá no início da carta. A ideia é muito parecida aqui. Por causa dessa cultura maléfica que infelizmente imperava na igreja, Paulo entendeu que se ele recebesse o sustento dos coríntios, ele se tornaria uma espécie de escravo dos coríntios. E aí, por causa disso, ele abre mão de um direito que ele sabia que tinha para não colocar empecilhos e barreiras ao evangelho. O autor batista Prebenvang disse o seguinte: Paulo não deve nada a ninguém em Corinto, uma vez que seu único benfeitor é Cristo Jesus. Essa é a ideia de Paulo. Por isso eu destaco 2 lições aqui para todos nós. A primeira, a igreja precisa ter grande vigilância
para não tratar seus pastores, seus obreiros, seus servos, enfim, aqueles que trabalham no reino, como meros empregados ou meros funcionários. Vou repetir. A igreja precisa ter grande vigilância para não tratar seus pastores ou seus servos como meros empregados. Veja, irmãos, que coisa perigosa. Funciona mais ou menos assim. Porque o pastor recebe, nós podemos controlar ele. É mais ou menos assim. E a gente tem nota de que isso acontece e continua acontecendo nos nossos dias. Não tanto por uma relação de benfeitor ou beneficiado, mas tanto por uma relação de pago mesmo, de toma lá da cá. Pastor, inclusive eu vou votar para o seu aumento, viu? Vai ficar bom o negócio. Mas a partir do momento que o dinheiro chega, as obrigações começam a chegar. Tem uma história, Rodrigo não está aí hoje, mas Rodrigo que gosta dessas histórias, né? Tem uma história que se conta de um pastor que acabou de chegar na igreja. Tipo ontem, né? A gente estava no culto de posse lá, né, Marco? Do Felipe, né? Uma bênção, maravilhoso. Aquele culto de posse. E foi tipo isso. O pastor acabou de tomar posse na igreja. É uma história que se conta. Cada um conta do seu jeito, eu vou contar do meu, viu? Não é para depois chamar minha atenção, não. Quando esse pastor chegou na igreja, um grupo de irmãos cercou ele. E aí, curiosos para saber como é que ele era, o que ele pregava, e o assunto era esse. E aí os irmãos chegaram para ele e falaram assim: pastor, o que o senhor costuma pregar? Aí o pastor pensou assim, ele meio que tentando formular a resposta na cabeça. Enquanto ele pensava, alguém se adiantou. Aí falaram assim: não, pastor, porque deixa eu explicar. Aqui na igreja tem um empresário muito importante, um homem muito rico. Então, por favor, não prega sobre o amor ao dinheiro, tá bom? Aí outro irmão falou assim: aqui também tem um político muito influente. Então, pelo amor de Deus, não fala de corrupção. Aí outro falou assim: olha, inclusive tem pessoas vivendo em adultério na igreja. Então, por favor, cuidado com esse tema. E por último, só por último, pastor, olha, tem jovens rebeldes aqui. Então, pega leve com eles. Aí o pastor, coitado, que estava pensando uma resposta para dar, ele mudou a resposta na cabeça e respondeu assim: tá bom, só avisa para a igreja que eu não vou pregar a Bíblia. Deu para entender? Não vou pregar a Bíblia. Por quê, irmãos? Não dá para pregar a Bíblia sem expor o pecado, sem tratar de temas assim, sem denunciar o pecado, sem falar de santidade e purificação. Não dá para pregar a Bíblia assim. Bom, mas infelizmente é assim que muita igreja tem tratado seus pastores. Mas segundo, os pastores, isso serve para os crentes também, todos nós, precisarão ter discernimento para renunciar certos direitos em favor de não atrapalhar o avanço do reino. Lembra do exemplo do próprio Paulo? Eu tenho todos esses direitos, mas por causa da cultura de vocês, isso vai atrapalhar. Isso vai causar impedimento. Isso vai causar peso. Vai criar barreiras. Então, por causa disso, eu não tenho esses direitos. Irmãos, não é exatamente isso que Paulo falou no capítulo 8? Não é exatamente isso que a gente precisa aplicar na nossa vida? Pela liberdade cristã, nós sabemos que temos o direito de comer, de beber, de usar a roupa que melhor me agrada, de fazer uma tatuagem. Qual é o problema disso? Qual é o pecado em fazer isso? Nenhum. Pela liberdade cristã, a gente sabe que você pode frequentar qualquer tipo de lugar. Você pode ir para qualquer show que você quiser ir. Rock in Rio, Lollapalooza, Praia de Copacabana, eu só conheço esses. Dá para ir até no carnaval. Qual é o problema com isso? Nenhum. Existe pecado necessariamente em fazer isso? Claro que não. Nenhum teólogo, nenhum pastor sério vai dizer isso para você. A não ser aquele que quer te dominar e te amordaçar. Pela liberdade cristã, a gente sabe que o que contamina não é o que está fora, mas é o que está dentro de nós. Sabemos disso. Só que, infelizmente, quem se utiliza da liberdade cristã para fazer todas essas coisas que eu falei, ainda tem um detalhe. Você vai fazer tudo isso e no final do dia, você ainda vai bater uma foto e vai postar no Instagram. Viu? Para fechar o 10, né? Tá?
Mas veja, quem se utiliza desse argumento para fazer todas essas coisas em prol da liberdade cristã, infelizmente não leu 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 9 e Romanos 14. Não leu. E não entendeu que eu posso acessar tudo isso, mas se isso servir de pedra de tropeço para o meu irmão, se isso escandalizar a vida dele, se isso afetar ele de alguma maneira, principalmente por causa da questão cultural no nosso país, eu abro mão dos meus direitos por amor ao Evangelho, por amor a ele. Ah, irmãos, que ensino precioso que a gente precisa aprender. Ei, não é conhecimento, é amor. Uma vez eu estava numa congregação, escute isso, e a lição nessa congregação era Romanos 14. Tinha um professor dando aula. Quando ele dava aula, acho que já contei isso aqui, mas conto de novo. E ele ensinava, Paulo usa as mesmas categorias lá. Ele fala do crente forte e do crente fraco. O crente forte é aquele que amadureceu na fé. O crente fraco é esse que infelizmente se escandaliza com essas coisas. E aí, o professor dando aula, ele disse assim, olha, Paulo fala de 2 categorias, eu vou ensinar 3. Aí eu estava com sono, até acordei ali. Falei, o quê? Vai acrescentar mais uma que não está? Tudo bem, vamos ouvir para onde vai dar isso aí. Começamos bem. Né? Bom, aí ele disse assim, tem o forte, tem o fraco e tem o frouxo. E aí argumentou e ensinou. A ideia é que o frouxo é alguém que quer ser fraco pro resto da vida. Sim, irmãos, há alguma verdade nisso. O pastor David ensinou isso aqui pra gente, pregando 1 Coríntios 8. Mas veja, irmãos, Paulo ensina, existe o forte e existe o fraco. E quem é o forte, senão aquele que entendeu tudo o que tinha para entender, mas que entendeu acima de tudo, que ele faz ou deixa de fazer por amor aos seus irmãos. Porque o conhecimento destrói, mas o amor edifica. Amém? Então escute isso. Existe o forte e existe o fraco. O forte não é quem sabe mais. O forte é quem ama mais. Amém? Bom, terceiro e último lugar, para caminharmos para o fim. O ministério exige renúncia. Também. Não só por amor ao Evangelho, mas por amor aos pecadores. E a gente leu aqui, Paulo dizendo, olha, embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de possível de pessoas. E aí ele começa a falar, olha, fiz-me judeu para os judeus, fiz-me fraco para os fracos, e ele vai argumentando isso, até o final. Até dizer no verso 22, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma possa salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Se há confusão no uso dos nossos direitos, quem dirá nessa passagem bíblica? Quando Paulo fala, fiz-me tudo para com todos. Se a gente acha que a gente pode fazer tudo e está tudo liberado, imagine isso aqui. Em prol de pregar o Evangelho, então eu posso fazer tudo. Inclusive vestir uma fantasia, sair no carnaval, fazer, enfim, e pregar o Evangelho. Subir num trio elétrico, cantar 3 músicas e fazer do jeito que eu achar que tem que fazer. Né? Vestir o tipo de roupa que eu quiser vestir, escrever a letra da música que eu quiser escrever, misturar elementos sem nenhuma responsabilidade, né? E dizer que eu estou ensinando maturidade para a igreja evangélica. E você que não entendeu, porque você não tem conhecimento suficiente. É esse o amor que edifica? Será que é isso? Calma, a gente vai ver. 3 passos sim. Primeiro, o que é que Paulo fez? O que é que ele está fazendo aqui? Vamos entender. Paulo está se tornando escravo mesmo sendo livre. Lembra? Eu tenho direitos, mas eu deixo esses direitos por amor a vocês. Ele está se tornando judeu, não que ele está voltando a ser judeu. Ou preso aos rituais, às festas, às obrigações judaicas. Não. Mas é que ele está dizendo assim, o mínimo que eu posso fazer para ganhar os judeus, eu vou fazer. Eu raspo a minha cabeça, fazendo voto nazireu. Eu peço Timóteo para se circuncidar, para não ter problema de entrar na sinagoga. Se for preciso colocar uma indumentária aqui, eu coloco, sem problema. Mas, eu me torno submisso à lei, mesmo não estando debaixo do jugo da lei.
Mais ainda, eu me torno até um fora da lei. Claro, sem cometer pecados. Para salvar aqueles que estão fora da lei, ou seja, os gentios. Mais ainda, eu me torno fraco. Mesmo tendo alcançado a maturidade. O que Paulo está dizendo, eu não tenho dificuldade nenhuma de diminuir de tamanho, de olhar nos olhos, de me sentar com eles, ainda que eles não tenham o conhecimento que eu tenho. É por amor que eu faço todas essas coisas. Foi isso que Paulo fez, e nada mais. Agora, escute, por que ele fez tudo isso? Por qual motivo? Para, de alguma forma, ganhar alguns. Não foi para aumentar o número de seguidores. Não foi para ficar famoso no Brasil inteiro. Não foi para ganhar status e fama e dinheiro. Não! Foi para ganhar vidas. Esse é o nosso objetivo. É ganhar pessoas para Cristo. Simples assim. Mas terceiro, o que Paulo não fez, é isso que você tem que se ater. Veja, ele não negociou o conteúdo do evangelho. Ele não escandalizou a consciência dos fracos. Ele não viveu em pecado para alcançar os pecadores. Então eis aqui, igreja, a lição que você tem que aprender. Os pastores, os crentes, cada um de nós precisarão ter cuidado para mudar a abordagem, mas nunca mudar a mensagem. Entende isso? A abordagem pode mudar. A gente pode traduzir em outro idioma. A gente pode falar a linguagem deles. A gente pode contar ilustrações que façam sentido para aquele grupo. Ok, tudo certo. Mas decidi nada saber entre vós a não ser Cristo e esse crucificado, irmãos. A essência do evangelho não pode mudar. De jeito nenhum. Irmão, já que eu toquei no problema, deixa eu aprofundar o problema então, para você não achar que eu sou um blogueiro de internet que fica postando o que quiser. A gente teve essa polêmica em volta dessa música, chamada Auê, né? Pelo Coletivo Candeeiro, Marco Teles e etc. Deixa eu dar uma resposta para você, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. É só para citar isso como exemplo. Eu vou ser rápido aqui, mas eu não vou ser simplista, ok? Prometo para você. Então, por favor, ainda que te incomode, escute até o final. Abra seu coração e considere a luz de tudo que a gente falou aqui, ok? Pense comigo. Olha só. Na minha opinião, esse grupo cometeu um grave erro quando fez essa iniciativa. Talvez, e eu não estou julgando intenção aqui, eu acredito que fizeram isso até com as melhores das intenções. Eu não estou no coração de ninguém para dizer que eles fizeram isso por causa de dinheiro e etc. Não estou. Talvez fizeram isso com as melhores das intenções, mas o ponto é, o tiro que saiu no pé, ok? Aprofundando a coisa, eu observei 3 erros aqui que eu queria dividir com você, para que a gente não cometa isso, sob o pretexto de dizer, fiz-me tudo para com todos, pastor. Tá tudo certo. Primeira coisa, hermenêutica socioafetiva. O problema do coletivo não está na música, está no sermão. Marco Teles abre o sermão dizendo assim, abra sua Bíblia no Evangelho dos Pobres, Evangelho de Lucas. Esse termo passou a existir em 1970, pelos teólogos da libertação. Dentro da hermenêutica, isso se chama hermenêutica socioafetiva. Ou seja, por causa de um grupo que você gosta muito. Você passa a ver esse grupo em todos os lugares da Bíblia. Usando uma parábola, que é a parábola do grande banquete, inclusive está no canal da nossa igreja, você pode procurar, preguei ano passado, antes dessa polêmica, está lá. Eu até assisti minha pregação para ver se eu não falei besteira também. Que às vezes sai besteira, mas não saiu não. Mas qual é o ponto ali? Muito simples que você vai entender como um bom crente que você é. Não é, irmãos, que a gente é inimigo do pobre, não tem nada disso. O ponto é, aquilo é uma parábola. O pobre ali, citado junto com o cego, com o manco, com o coxo e etc., é um símbolo, é uma ideia que Jesus está ensinando, que significa uma única coisa. Grava isso. Indignos espirituais. Ponto. Isso é teologia simples. Qualquer comentário vai ensinar isso para você. Indignos espirituais. Então essa ênfase ao pobre material, econômico, não existe no texto. Bom, mas infelizmente essa ênfase foi dada. Mais ainda,
A parábola do grande banquete, ela está dentro de um contexto. E o contexto é Lucas 14, que o ápice de Lucas 14 é o custo, muito parecido com isso, mas o custo do discipulado. Ou seja, esses novos convidados, que agora entraram na festa, embora vieram de todas as partes do mundo, glória a Deus por isso, agora eles vão negar a si mesmo e vão tomar a sua cruz e seguir Jesus. Não tem isso na pregação. Será que foi de propósito? Não sei. Mas o ponto é, a gente não pode causar confusão. A igreja está aberta para todos, mas não para tudo. O convite é para todos, venha como estais, até que Jesus transforme a sua vida, seu coração e sua vida mude por completo. Ponto. Essa é a mensagem do evangelho, irmão. Segunda coisa, falácia do preconceito eclesiástico. Isso aqui foi o que mais me deixou irritado. Confesso. Falácia do preconceito eclesiástico. Olha o trecho da letra. Aí a gente vai para a música. Olha só. Todo mundo viu, todo mundo riu, ninguém se acostumou. Isso quando o pobre entrou. Sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou. Isso aqui é uma falácia, irmão. Seja para o preconceito de status social, ou seja para o preconceito racial. E eu posso dizer, eu tenho lugar de fala, você também. Eu sou crente há 36 anos, nascido e criado do evangelho, transitei em 2 denominações, e eu sou testemunha disso. Fui criado numa família muito pobre, num lugar muito pobre aqui em Nova Iguaçu, algumas pessoas acompanharam minha infância aí, sabe disso. Charles uma vez, né, Charles, quando foi lá em casa, ele falou assim, Miguel, é perigoso aqui? Aí primeiro acaba as barracas, depois acaba o asfalto, aí depois acaba a luz, né? Foi ali que eu fui criado, irmão. Lá dentro da palhada, lá, lugar muito feio, nunca vá lá. Muito ruim. Fui criado ali. Então veja, dizer que o pobre entrou e alguém na igreja, ou que faz parte da igreja, se espantou com isso, irmão, isso não representa a igreja evangélica brasileira. Isso pode representar casos específicos, sim, isso vai acontecer. Lugares específicos, onde se prega triunfalismo, onde tem igreja com cara de shopping, ok. Mas o que eu vi na minha experiência, na minha vida, e sei que isso é compartilhado por todos os irmãos que aqui estão, é uma igreja acolhedora, inclusiva, do jeito certo que tem que ser. Que nunca, irmãos, parou de ajudar ninguém e que fez muito mais a minha vida inteira do que a política ou do que os governantes fizeram. Muito mais. E sem receber um tostão de ajuda de governo, como as ONGs recebem. E que fazia muito mais do que qualquer ONG que você quiser mostrar. Muito mais. A minha família passou de uma família que recebia ajuda para uma família que trabalhou a vida toda na assistência social da igreja, ajudando as pessoas. Eu vivi isso na prática. Então, por favor, não venha falar que o pobre é desprezado aqui dentro, porque isso é mentira. Mentira do diabo. Quer ganhar sei lá o quê. Mas isso não tem na igreja. Terceira coisa. O absurdo do conhecimento elitista. Isso aqui também me aborreceu. Porque depois que estava a polêmica já instaurada, aí o pessoal do grupo foi explicar. Quando eles vão explicar, a coisa piora. A coisa piora, tanto pelo seu representante quanto pelas meninas que falaram. Coisas absurdas que eu não vou nem citar aqui. A coisa vai piorar e vai piorar muito. Mas a ideia que se trouxe, basicamente, foi essa. Como se a parábola estivesse sendo teatralizada, como se ela foi encarnada a parábola. E você que não concordou com a música, você é o convidado que rejeitou o convite. E eles, o candeeiro, agora são os novos mensageiros, os servos, enfim, irmãos, algo extremamente absurdo. E não só isso. Você que não entendeu a proposta, é porque você não tem maturidade suficiente, é porque você não tem conhecimento suficiente. Aí muita gente, muitos blogueiros, muita gente na internet ficou repetindo a mesma coisa. Gente, esse problema só mostra o quão pobre e fraca a igreja evangélica está. Sim, eu também acredito nisso. Que a igreja evangélica não vai também de vento e popa no ponto de vista do conhecimento. Mas será que é dessa maneira que a gente vai ensinar a igreja evangélica? Hã? Com um conhecimento orgulhoso? O exato oposto do que Paulo ensinou no capítulo 8? Olha só, se Paulo pudesse dar uma resposta a esse pessoal, Paulo citaria o capítulo 8 dizendo assim, ó, o conhecimento traz orgulho,
mas o amor edifica. Ele diria assim: calma, candeeiro, escuta aqui, ó. Nem todos têm esse conhecimento. Isso está escrito no texto. E por último, cuidado, ele alertaria o grupo. Cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne pedra de tropeço para aqueles que são fracos. Então, irmãos, aqui fica guardado. Espero que fique também no seu coração. Que esse exemplo, se tem um exemplo bom, o exemplo de Paulo, mas um exemplo ruim, que isso não caia sobre a sua vida, não caia nesse tipo de falácia, nesse tipo de engodo. Não é qualquer um que vai chegar aí vestido, enfim, aparamentado, tentando causar e tentando transformar as coisas de uma forma abrupta que vai ganhar o nosso coração. Não é assim. A gente tem profundidade na palavra. A gente tem humildade suficiente, maior. A gente tem amor no coração pelos nossos irmãos. Não é assim que a gente vai ensinar ninguém. É com humildade, é com carinho, é com amor que a gente vai vencer. Amém? Para a gente encerrar então, irmãos, eu queria dizer que Paulo vai na contramão de tudo isso. Só que, como você me conhece, você já me conhece bem, eu nunca gosto de encerrar com o personagem que eu estou usando, né? A gente sempre encerra com quem? Com Jesus. Porque se a gente fala de renúncia, não tem outra pessoa que você possa lembrar que teve mais renúncia do que ele. O nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Paulo renunciou muita coisa. O próprio Jesus disse para ele: duro será para ti a sua caminhada. Mas para Jesus foi muito mais. Paulo deixou a sua posição de teólogo, de fariseu, alguém que tinha proeminência, ensinado por Gamaliel. Jesus deixou a sua posição de riqueza, poder e glória. Não para mudar o status, não para mudar a geografia, mas aquele que era ilimitado se limitou. O infinito se torna finito. Deus se torna carne para viver entre nós. Isso é renúncia. É a renúncia por excelência. Escute isso, irmão. Ele trocou o palácio pela caverna, o berço de ouro pela manjedoura, os púlpitos da sinagoga pela planície, cidades históricas por Nazaré, educação de príncipe pela profissão de pedreiro. Ele não foi dono de terras como Abraão, não foi governador como José, não se formou no Egito como Moisés, não venceu batalhas como Josué, e nem tampouco teve a riqueza de Salomão. Mas ele ensinou, tocou, curou, se compadeceu, libertou, pregou e salvou. E continua tocando e salvando todo aquele que nele crê. Amém? Eu queria só encerrar, irmãos, essa pregação com algo que eu acho maravilhoso. Você com certeza já viu a cena de um filme, ou talvez na própria vida real, um bom carioca que é, aquele exato momento em que o policial prende uma pessoa. Naquele momento, o que o policial precisa fazer? Ler os seus direitos, não é? E levar ele conduzido. Ler os seus direitos, não é isso? Às vezes isso não acontece, mas no geral é isso que tem que acontecer. Algema e ler os seus direitos. E um dos primeiros direitos é esse, né? O direito de permanecer calado. Agora imagine que alguém lesse os seus direitos no dia da sua conversão. Escute isso. Alguém diria assim: filho, de agora em diante, você tem o direito de permanecer calado acerca dos seus direitos. Você abriu mão de todos eles quando Cristo o comprou com seu sangue. Abdicou de qualquer reivindicação acerca da sua pessoa, de seus bens e de sua vida. Você não pertence mais a si mesmo. Antes, pertence de corpo e alma na vida e na morte de Cristo. Se o Senhor do Universo abriu mão de todos os direitos dele por um pecador como você, como um pecador como você chega a se preocupar com seus réis direitos? Você já recebeu aquilo que não tinha direito, a fim de anular a condenação que tinha todo o direito de receber. É exatamente isso que alguém diria para você no momento da sua conversão. Então, lembrando, você tem direitos, muitos direitos. Você tem liberdade, você tem conhecimento,
A PIB de Juscelino, eu posso dizer isso tranquilamente. Você tem maturidade. Você sabe que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Você sabe disso no seu coração. Então, por favor, coloca o amor na frente do conhecimento, que vai dar tudo certo. Amor pelo Evangelho e amor pelos seus irmãos. Amor pelos pecadores que estão lá fora, que a gente precisa alcançar. Amém? Amém? Glória a Deus. Que o Senhor coloque essa palavra no seu coração nessa noite. Saiba disso. O ministério tem direitos, mas ele também cobra um custo. E se você assumiu essa posição, aceitou a Jesus, ou foi aceito por ele, então a partir de agora, você vai precisar abrir mão de muita coisa pelo Evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar, curve sua cabeça. Vamos a Deus em oração.